Lucas capítulo 24, que narra os fatos da ressurreição de Cristo. Se a gente não tivesse João capítulo 20, se não tivesse Marcos capítulo 16, se não tivesse Mateus capítulo 28. Se a história de Jesus terminasse com aquilo que acontece na sexta-feira da paixão, se depois da morte dele, tudo que acontecesse fosse o funeral, o sepultamento, e todo mundo voltasse para casa e não tivesse mais nada a dizer acerca dele. Imagine que se a fé cristã comemorasse e se reportasse a um mestre, que como tantos outros mestres, tantas outras religiões, terminam a sua história na sepultura. E aí eu estou pensando em um monte de gente que você pode enumerar aqui. Confúcio, Buda, todos os líderes de todas as religiões que você conhece no mundo, acabaram a sua história na sepultura. Agora mesmo, essa semana, morreu um escritor famosíssimo. E aí eu vi uma entrevista sobre um profundo admirador dele, disse assim, de fato, ele só vai deixar o legado dele, porque ele morreu. Agora não podemos mais ouvi-lo, falar com ele, saber das suas novidades da literatura. Jesus teria acabado da mesma maneira. Pensar na ressurreição é pensar na questão mais central da fé cristã. O apóstolo Paulo chega a dizer, irmãos, que sem a ressurreição, a pregação é nula, a fé é vã, e nós somos os homens mais dignos de lástima sobre a face da terra. Se o túmulo continuasse cheio, a fé cristã se esvaziaria de significado. Se a mensagem do Evangelho não fosse levada a cabo com a ressurreição, absolutamente nada do que cremos seria verossímil, digno de crença. Nós perderíamos o tempo, a vida, gastando eles numa fé, numa salvação que não traria o que ela promete. A Bíblia chega a dizer, irmãos, que esse fato histórico da ressurreição de Cristo é tão importante na fé cristã, que se a gente não crê na ressurreição e não entendermos o que ela está nos dizendo sobre o Evangelho, nós ainda estamos mortos em nossos pecados. Não é à toa que o Novo Testamento faz nada mais e nada menos do que 11 narrativas testemunhando a ressurreição de Cristo. Depois que ele morre, a Bíblia fala que ele fica 40 dias, cerca de 40 dias, aparecendo em várias circunstâncias. Há 11 dessas narrativas. A gente já lembrou de algumas essa noite, né? Ele aparece para Maria Madalena e para outra Maria. Ele aparece para os discípulos dele no cenáculo. Aparece para Pedro, Tiago e João que estão pescando. Aparece para 500 irmãos quando ele está sendo assunto aos céus. Aparece para Paulo no caminho de Damasco. Aparece, e mais do que isso, aparece dando provas irrefutáveis da sua ressurreição. Lembra aquela ocasião em que ele aparece para os discípulos e fala assim, olha, vocês têm alguma coisa para comer aí? Aí o pessoal fala assim, tem um peixe aqui assado. Aí ele fala assim, me dá um pedaço desse peixe aí para comer. E ele come. Come para dizer assim, olha, o que eu sou não é um espírito fantasmagórico. Espíritos não comem. Não se preocupem em se alimentar fisicamente. Estou dizendo para vocês que sou eu. Em carne e osso. Em vida. Sou eu que voltei dentre os mortos para manifestar a vocês que a minha mensagem, o que eu sou, não acabou com a morte. O Novo Testamento quer que a gente entenda que esse fato é um fato irrefutável, e mais do que isso,
Sem ele, nada do que cremos tem validade, irmãos. E essa noite, antes de a gente comer do pão, beber do cálice juntos diante do Senhor, eu quero chamar a sua atenção para uma dessas aparições de Jesus. Uma aparição que só aparece no Evangelho de Lucas, e em nenhum outro lugar você vai encontrar ela. Aparece em Marcos uma referência a isso, mas Lucas dá para a gente a história inteira. A aparição é famosa, é conhecida. Ela é a aparição para aqueles dois discípulos que estão a caminho de uma cidadela, de um povoado chamado Emaús, que está a 60 estádios de Jerusalém, aproximadamente 11 quilômetros. O texto diz que eles, no domingo à tarde, depois da crucificação na sexta-feira, depois do sábado de aleluia, depois de eles terem malhado Judas, domingo então à tarde eles voltam para casa. Enquanto eles estão voltando para casa, acontece uma das coisas mais extraordinárias, esquisitas, incomuns das narrativas do Novo Testamento sobre as aparições de Jesus ressurreto. E eu queria que a gente primeiro lesse a narrativa de maneira muito clara, muito direta. E depois então eu quero que você perceba o impacto que a ressurreição teve sobre a vida deles, até que Jesus esclarecesse os fatos para eles. E é sobre isso que eu quero tratar brevemente com os irmãos essa noite. Qual é o impacto que a ressurreição de Jesus está tendo na tua vida? Que diferença faz Jesus ter ressurreto dentre os mortos? De que maneira isso influencia a tua história, o teu caminhar sobre a terra? De que maneira essa verdade irrefutável do Novo Testamento influencia o nosso comportamento como cristãos hoje, mesmo passado 2000 anos da história? Qual é o efeito que a ressurreição deveria ter sobre nós, irmãos? Que efeito essa ressurreição deveria produzir na nossa vida? Vamos então primeiro ler a narrativa. Abra aí, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. E à medida que a gente for lendo, eu vou esclarecendo o texto. E depois então, eu quero aplicar pelo menos 2 ou 3 princípios que temos aqui para nós essa noite. Lucas 24. E acompanha comigo a leitura do texto. A partir do verso 13 até quase ao final do capítulo, no verso de número 35. É dito assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Mesmo dia aqui é o dia da ressurreição. Se você voltar aí no início do capítulo 24, você vai ver que era o domingo de Páscoa. E nesse mesmo dia eles começaram a caminhar para Emaús, certamente o lugar onde eles moravam. Eram 2 discípulos e eles caminhariam 11 quilômetros. Essa é a distância de 60 estádios. Verso 14. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Iam conversando sobre o que havia acontecido naquele final de semana. Era o assunto do momento. As manchetes dos jornais. O assunto da vida de Jerusalém e dos habitantes daquela cidade. Não havia outro assunto para tratar naquela hora, a não ser o que havia acontecido na sexta-feira. A morte violenta, cruel, humilhante, daquele homem que era tido por muitos como um homem muito importante, influente. Um homem que havia mobilizado multidões, que muita gente tinha visto ele realizar prodígios, sinais, milagres, curar toda sorte de enfermidade, alimentar multidões com pães e peixes, um homem que havia andado sobre o mar, um homem que havia reunido 12 discípulos para estar com ele, um homem que havia dado provas e evidências quase que inigualáveis
que ele era quem ele dizia ser, o próprio Deus encarnado entre os homens. E agora esse homem morre dessa maneira trágica, dessa maneira aviltante, dessa maneira humilhante, na sexta-feira da paixão. Ele é obrigado a carregar a cruz, ele é chicoteado, esbofeteado, humilhado pelos homens. E o que é pior, tudo isso à luz da sua própria aprovação e anuência. Ele mesmo havia se submetido a tudo isso. Era um assunto que circulava e eles voltam para casa falando sobre isso, conversando sobre esse tema. E o texto prossegue. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus aparece para eles, irmãos, aqui, juntando isso com o verso 17, melhor, com o verso 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Nós temos um mistério enorme nessa passagem, tá? Primeiro, Jesus aparece sem ter tido nenhuma caminhada na direção dos homens. Ele aparece simplesmente. E ele aparece de uma maneira que eles não sabem quem ele é. Há aqui algumas explicações possíveis, e eu não vou me delongar nisso. Primeiro é que talvez ele esteja tão diferente do que ele era antes, que os discípulos não conseguem saber de fato quem ele era. Uma outra possibilidade real e mais próxima do texto é que de fato Deus tenha fechado os olhos deles para que eles não vissem, não enxergassem, não reconhecessem a Jesus. Se você lembrar comigo, isso aparece em várias passagens depois de Jesus ter aparecido ressurreto. Muitas vezes ele aparece e os discípulos dele não o reconhecem, não sabem quem ele é. E é isso que está acontecendo aqui. Um terceiro homem se junta sem que eles saibam quem é esse homem. E aí uma coisa ainda mais surpreendente acontece no verso 17. Então Jesus faz uma pergunta. Então Jesus lhes perguntou: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Para aqui um pouquinho, irmão. É curioso o que Jesus está fazendo, né? Jesus sabia o que estava acontecendo, irmãos. É claro que ele sabia. Mas ele faz primeiro uma pergunta assim: do que vocês estão falando, hein? Aí, eles ficam tristes, porque daqui a pouco eles vão revelar a tristeza deles. E aí uma deles pergunta: você vem de onde? Onde é que você andou nos últimos dias? Você é um estrangeiro aqui na região, não sabe o que aconteceu recentemente? Não sabe o que andou acontecendo em Jerusalém de sexta-feira para cá? Como assim? Mal comparando, irmão, aquele menino que pergunta para você: você não sabe o que está bombando na internet? Como assim você não sabe? Você não sabe o que andaram postando recentemente? Você não sabe qual é o último babado da hora? Você não sabe? Como é que você não sabe? Aí Jesus, de uma maneira ainda mais provocante, diz assim: quais? Do que vocês estão falando? Aí, irmãos, eles revelam o que eles estavam esperando que acontecesse. Veja o que eles dizem do verso 19 em diante. Ele lhes perguntou: quais? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram.
Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirma que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Para aqui. Eles revelam o que estava no coração deles. Revelam o impacto que aquela sexta-feira, aquele sábado e aquele domingo estava produzindo no coração deles. Eles tinham uma expectativa completamente equivocada do que estava acontecendo naqueles dias. Tem uma coisa que me chama muita atenção aqui, irmãos, e a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção também nessa passagem é que você pode viver muito perto dos fatos da história sem entender o que eles significam. Você pode viver muito perto da narrativa bíblica sem ter tido a compreensão do que estava acontecendo naqueles dias. Você pode ter sido criado num ambiente profundamente cristão, religioso, bíblico, evangélico. Você sabe até a história de Jesus de cor. É capaz de contar tudo o que aconteceu naquela sexta-feira, naquele sábado, naquele domingo. Mas isso tudo ainda não teve nenhum impacto na tua vida. Você conhece os fatos, mas desconhece a interpretação correta deles. Esses discípulos haviam presenciado pessoalmente o que acontecera naquela sexta. Eles haviam presenciado pessoalmente tudo que Jesus havia feito. Mas agora eles estão voltando para Emaús, voltando para a vidinha deles, com a leitura de que tudo aquilo que Jesus fez não deu em nada. Jesus morreu e com a morte dele acabou-se tudo. Nós tínhamos a expectativa de que ele viesse para libertar a gente. Nós tínhamos a expectativa, dizem eles, que ele fosse redimir a Israel. Mas depois de tudo isso que aconteceu, nosso coração está triste. Nossa alma está agoniada. Nós não temos esperança mais alguma. Foi uma tremenda frustração para eles. E olha, embora eles soubessem que as mulheres tinham ido lá, visto o sepulcro vazio, elas até disseram que viram ele vivo, mas tudo isso para eles não tem mais nenhum significado. Essas coisas todas juntas não produzem nenhum efeito na vida deles. Irmãos, olha, essa possibilidade aqui que o texto está apresentando sobre esses discípulos é verdade quanto a eles, mas é verdade também quanto aos 11. Vai mais à frente em Lucas 24 e veja só o que Jesus disse para eles quando ele aparece para eles no verso de número 38. Lucas 24, ou melhor, 24, 38. Olha a primeira pergunta que Jesus faz para eles. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Por que Jesus está perguntando isso para eles, irmãos? Porque eles estavam como? Perturbados, amedrontados, decepcionados, angustiados. Eles estavam encarando aquele momento após a morte, a crucificação, aquele momento de intervalo, como se ele representasse o fim de tudo, acabou.
Não há mais esperança, não há mais alívio, não há mais motivo para continuar vivendo, não há mais nada que nos faça acreditar que aquilo tudo que ele disse de fato deve ser alicerce para a nossa vida. Você lembra o que Pedro faz, irmãos? Pedro, depois que acontece esses eventos, ele vai pescar, ele volta a pescar, porque ele acha que ele vai voltar a ser pescador de novo. Você sabe que é curioso, porque a gente pensa assim, pastor, mas para ter fé mesmo tem que ver milagre, tem que presenciar o fato poderoso da ação de Deus. Você pode presenciar todas essas coisas e continuar não entendendo o que elas significam. As pessoas que levaram Jesus até a crucificação, irmãos, foram muitas delas abençoadas com seus milagres. Comeram do pão que ele multiplicou, do peixe que ele deu. Gente que presenciou os fatos, mas não entendeu o significado deles. E ao longo da história, muita gente pode ter concordância intelectual com a ressurreição, sem que isso alcance de verdade a vida. E você pode ser discípulo sim, e esses discípulos estavam nessa posição, mesmo tendo uma compreensão vaga do significado desses fatos. Mas Jesus tem uma coisa para oferecer para a gente nessa noite que ele estava oferecendo para aqueles discípulos. Ele se coloca ao lado para primeiro perguntar como é que eles estavam entendendo os fatos daqueles dias. E eles dizem que estão achando uma coisa e na verdade aquilo que eles achavam não aconteceu. Aí Jesus os corrige. Os corrige, dando a eles a interpretação correta do que está acontecendo. E veja o que está dito para nós a partir do verso 25. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que estando à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Como é que Jesus corrige a percepção deles do que está acontecendo? Primeiro, uma coisa surpreendente que Jesus faz, irmãos. Jesus não aparece para eles de maneira imediata. Já que vocês estão compreendendo errado o que aconteceu, eu sou o próprio Jesus que estou com vocês. Ele não faz isso. Ele só vai fazer isso no final da história. Eles vão passar, chegar em Emaús. Aí depois que eles chegam em Emaús, eles chamam Jesus para ficar com eles, sem saber quem ele é. Aí ele senta para comer o pão com eles. Quando ele parte o pão e distribui o pão, aí eles reconhecem quem ele é. E quando eles reconhecem quem ele é, ele desaparece. E aí a conversa entre eles é,
Rapaz, não ardia o nosso coração enquanto ele falava pelo caminho sobre ele mesmo na Escritura? Sabe o que eu queria que acontecesse essa noite? Quando a gente partisse o pão, o nosso coração aquecesse também, irmão. Que a gente compreendesse que esse pão partido vem da parte do próprio Cristo vivo que está entre nós essa noite. E que ao comer dele, ao se alimentar dele, isso aquecesse o nosso coração como aqueceu aqueles homens. E como é que os homens foram aquecidos? Veja, não foi primeiro pela revelação que Jesus faz de si mesmo, mas antes disso, ele disse que o problema deles não foi ter entendido o que a Escritura dizia a respeito dele, irmãos. Veja aí o verso 26. Primeiro ele faz uma advertência para eles: não honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Aí ele completa: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aqui você aprende uma coisa importante: o assunto de toda a Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, você encontra Cristo em Moisés, nos escritos de Moisés, em todos os profetas, em todos os salmos, porque tudo que a Escritura consta fala dele. E o lugar onde você vai interpretar os fatos da sexta-feira da paixão, do sábado de aleluia e do domingo de Páscoa, estão nas Escrituras. Você lembra quando o apóstolo Paulo fala assim: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ele ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Eu entrego a vocês o que também recebi. E recebeu de onde? Das Escrituras. A única maneira de entender o que está acontecendo nesse dia, nessa final de semana, que marcou para sempre a história da humanidade, é olhar para a Escritura. E qual era o problema daqueles discípulos? Eles estavam lendo a sexta-feira, o sábado e o domingo, com jornais velhos. Eles estavam interpretando aqueles fatos sem a notícia que já havia saído no domingo de manhã e que mudava tudo sobre o que estava acontecendo. Jesus fala assim: olha, vocês não entenderam ainda que primeiro a Escritura fala que o Cristo deveria padecer. É isso, irmãos. Esse é o resumo da mensagem de Moisés, dos profetas, dos salmos sobre Jesus. O Messias veio para padecer, para sofrer. Aí a gente pode lembrar do Salmo 40, do Salmo 90, podemos lembrar de Isaías 53, podemos lembrar de tantos textos nos profetas que apontam sempre para o fato de que tudo que aconteceria ao Cristo seria que ele viria para padecer. Padecer não por causa dos seus próprios pecados, mas pelo pecado do seu povo. Ele mesmo já havia inúmeras vezes lembrado aos seus discípulos disso. Olha, ao terceiro dia, quando eu chegar em Jerusalém, eu vou ser entregue nas mãos das autoridades, eles vão me machucar, eu vou sofrer, eu vou padecer na mão deles. Não disse isso apenas uma vez, isso 3 vezes pelo menos em Marcos. Olha, eu nunca escondi de vocês que a minha missão primordial foi para ser entregue como oferta,
como maldito pelo pecado de vocês. A expectativa de vocês de que o sofrimento que eu passei nesse último final de semana está enganada porque vocês não enxergaram o que os profetas já haviam dito sobre mim inúmeras vezes. Mas Jesus completa a frase com uma outra afirmação. Convinha, diz o texto, que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. O padecimento viria acompanhado do fato mais estrondoso. Ele entraria na sua glória. Aqui, irmãos, é uma referência direta à sua ressurreição e aquilo que viria como consequência dela. Aqueles discípulos estavam olhando para os fatos apenas na perspectiva do que havia acontecido na cruz. Mas Jesus havia chegado para eles com uma notícia muito mais fresca, real, impactante, do que aquela que eles tinham na cabeça. Eu ressuscitei para mostrar que quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Eu ressuscitei para entrar na glória como primogênito, como as primícias da ressurreição, para que todos aqueles que creem em mim experimentem o mesmo futuro de glória que o Pai reservou a mim. A ressurreição de Jesus muda tudo, irmãos. Muda tudo porque traz para o presente o futuro que está reservado a nós. Muda tudo porque diz para nós em alto e bom som que a última palavra em todas as questões da história da humanidade, da vida humana, estão nas mãos daquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Amado, se a gente compreende as implicações disso para a nossa vida, a tristeza que estava abatendo esses discípulos no caminho de Emaús, deixa de existir. O Evangelho não garante que a gente não vai encontrar problema na vida, mas garante sim que a companhia do Cristo ressurreto estará sempre ao nosso lado. E aí eu pergunto uma coisa, irmãos, se Jesus ressurreto está com a gente, o que a gente precisa temer na vida? O que a gente precisa temer na vida? Quem é que pode roubar da gente a alegria, a certeza, a esperança, a paz que Ele nos proporciona? A igreja precisava entender naquele momento que não estava tudo perdido, não. Pelo contrário, irmão, não tem nada perdido. Pelo contrário, o diabo achou que estava ganhando, que o placar era favorável a ele. Mas ao ressuscitar dos mortos, Jesus esmaga todos os poderes, todas as potestades, esmaga toda a força do pecado, esmaga a morte, matando a morte com a sua morte. De maneira que agora, a ressurreição dele garante de maneira irrefutável, de maneira completa, de maneira absolutamente completa, que a nossa vida está para sempre segura nas mãos dele. Porque ao ressuscitar, irmãos, ele torna tudo o que ele disse sobre ele a mais pura e cristalina verdade. E garante que porque caminho que nós caminhemos na nossa vida, a gente sempre vai ter a companhia dele. E eu sei, amado, como a gente precisa ser lembrado disso na nossa trajetória sobre a terra. Agora não em Emaús, mas em Ambaí, né?
Mas não caminha em Emaús, mas caminha em Ambaí. E aqui de vez em quando a gente é assolado por umas tristezas, por umas decepções, por uns medos, que querem fazer a gente acreditar que não está valendo mais a pena, que não está mais surtindo efeito, que a coisa está indo de mal a pior e que talvez não haja mais solução para o meu caso, não haja mais resposta positiva para o problema que eu enfrento. Afinal de contas, é tudo tão complicado, e eu estou tão decepcionado, eu estou tão angustiado, eu estou tão machucado, que eu não consigo mais enxergar esperança, luz no fim do túnel. Aí Jesus chega do nosso lado e diz assim: convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E ao entrar na glória dele, ele garante que todos nós que estamos seguros, sob os cuidados dele, teremos sempre o mesmo triunfo, a mesma vitória, que ele nos concede, por pura graça. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Quem tem a última palavra na sua vida, irmão, não é você mesmo, não é ninguém que está à sua volta, não são as circunstâncias que você está vivendo nesse momento. Quem tem a última palavra na sua vida é aquele que dos mortos ressuscitou. O Senhor e Jesus Cristo. Então, amados, se a gente entende isso aqui, a gente encara a vida com todos os seus problemas, sempre certos de que a companhia dele nos basta. De que o que ele tem para nos oferecer nos basta. De que não precisamos nada além daquilo que ele tem para nos dar. Porque ele é muito mais poderoso do que possamos imaginar. E mesmo quando ele chega assim de mansinho, sem se identificar para a gente, de maneira misteriosa, sem que a gente saiba que é ele que está agindo, que é ele que está fazendo, ainda assim, nosso coração pode estar certo de que ele está sempre agindo a nosso favor. Quero convidar você, amado, a comer do pão que Jesus oferece para a gente essa noite. Que como ele fez lá com os discípulos de Emaús, a gente coma desse pão sabedores disso, de que o Cristo ressurreto é a nossa companhia, nas angústias, nos medos, nas dúvidas, nos temores que possam assolar o nosso coração. Quero convidar a todos os irmãos que estão conosco, que já deram pública a profissão de fé através do batismo, a comer do pão, a beber do cálice e a participarem do cerimonial, do memorial da ceia do Senhor conosco essa noite. Nós estaremos cantando um hino. Eu vou mudar tudo aqui, vamos cantar Porque Ele Vive.